Então, Mateus capítulo 3, Evangelho de Mateus capítulo 3, versículo 13. Mateus 3, 13. O qual diz sobre o batismo de Jesus. Amém? Vamos ler? Diz assim: por este tempo dirigiu-se Jesus da Galiléia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, o dissuadia, dizendo: eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu: deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia: este é meu Filho amado, em quem me comprazo. Amém. Feche os seus olhos. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus poderoso, ó Senhor, nós viemos aqui para te adorar, para trazermos a ti o nosso louvor, o nosso cântico, a nossa adoração. Meu Deus, todos aqueles que estão presentes e aqueles que não puderam estar presentes, também sejam alcançados pela tua misericórdia, e todos aqueles que nos acompanham, Senhor, também pela internet, que Deus possa abençoá-los em o nome do Senhor Jesus, e que a tua misericórdia, o teu poder de curar, o teu poder de salvar, o teu poder de libertar esteja sobre essas vidas e esses corações, em nome do Senhor Jesus. Amém. Por favor, os irmãos podem assentar. Graças a Deus. Irmãos, eu estava meditando sobre esta passagem. Eu li o capítulo 3 e o capítulo 4, e tenho quase uma semana que eu estou orando sobre este capítulo, porque algumas coisas que durante o dia eu medito, durante o dia eu vou meditando nesses dois capítulos, e tem falado muito ao meu coração. A primeira coisa que nós temos que entender é que o ministério de Jesus iniciou-se justamente quando o Espírito Santo veio sobre ele. Jesus era conhecido como Jesus o Nazareno, ou o carpinteiro, filho do carpinteiro, Jesus de Nazaré. As pessoas eram conhecidas, eram tratadas por três coisas na vida dele. O nome dele geralmente era acrescido da cidade que ele era, no caso Paulo de Tarso, né? Porque ele era da cidade de Tarso, ou Maria Madalena, porque era da cidade de Magdala. Enfim, qualificava a pessoa pela sua cidade. Então Jesus foi conhecido como Jesus o Nazareno, Jesus de Nazaré. Também foi conhecia-se pela filiação do pai, né? Fulano, filho de fulano. Então, Jesus, o filho de José.
conhecia-se pela filiação, e em terceiro pela sua profissão, né? O curtidor, o cobrador de impostos, o escriba, né? Enfim, por aquilo que a pessoa trabalhava, no caso, carpinteiro. Mas a partir do momento que o Espírito do Senhor desceu sobre Jesus, cumpriu-se a palavra que está em Isaías capítulo 61, eis que o Espírito de Deus está sobre mim, me ungiu. Então, a partir desse momento, ele foi conhecido como Jesus Cristo, ou Jesus ou Cristo, que significa ungido. Jesus ungido, ou o ungido, ou aquele que tem o Espírito de Deus, a plenitude de Deus, que o poder de Deus está nele, que os céus estão revelados nele. Então, assim ele passou a ser conhecido como Cristo, que significa ungido. Então, o primeiro passo foi receber esta unção. Por isso que ele mesmo disse depois para os seus discípulos: não iniciem nada, não comecem nada, não façam nada sem que antes venha sobre vós o Espírito Santo. Vocês não saiam da cidade até que venha sobre vocês o Espírito Santo. Aguardem, esperem pela manifestação, pelo mover do Espírito sobre vocês. Então eles ficaram aguardando, orando unanimemente, aguardando que o Espírito viesse sobre eles, porque essa foi a ordem que Jesus deu. Ele disse assim, que o poder do Espírito, ele disse que a virtude dos céus virá sobre vocês, então ser-me-eis testemunhas, vocês serão as minhas testemunhas. Então nós entendemos que o primeiro passo é receber a unção do Espírito Santo. E para que o Espírito Santo possa habitar numa pessoa, há uma necessidade. João pregava o arrependimento. Ele dizia na sua mensagem: eu vos batizo para arrependimento. E a pregação de João Batista era esta: arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino dos céus. Arrependei-vos, porque o reino dos céus chegou até vocês. Eu vos batizo com água para arrependimento, mas existe um maior, mais poderoso do que eu. Eu não sou digno de me ajoelhar e de desatar as suas sandálias, de carregar o seu calçado. Ele vos batizará com fogo e com o Espírito Santo. Ele estava falando de Jesus, do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele estava dizendo que o homem precisa do arrependimento, porque o reino dos céus vem até nós para nos trazer o arrependimento, o novo nascimento. Mas somente através desse arrependimento, desse novo nascimento, é que o Espírito Santo pode manifestar e se revelar na nossa vida. Por quê? Porque o Espírito de Deus não habita num templo sujo. No Antigo Testamento, o Espírito de Deus, ele vinha sobre uma pessoa por um determinado tempo e para uma determinada tarefa, ou para falar, ou para trazer uma mensagem, ou para que as escrituras fossem escritas. Então o Espírito vinha com esse propósito, não para permanecer no homem, não para habitar no homem, mas ele vinha por um período, e ele vinha a uma determinada pessoa, e para uma determinada missão, determinado causa. Mas quando o Senhor Jesus veio e nos trouxe o perdão, a justificação, a restauração, a renovação, e nós nos tornamos o templo, o santuário, a morada do Deus Altíssimo, porque hoje o Espírito de Deus habita nos nossos corações, como disse o apóstolo Paulo: não sabeis que vós sois o templo do Espírito Santo, e que o Espírito de Deus habita em vocês? Então o Espírito de Deus habita em cada um de nós. E quando Jesus chega
até João Batista. João Batista estava esperando então aquele que era o Cordeiro, que ia tirar o pecado do mundo, aquele que era o homem santo, perfeito, a imagem de Deus, a semelhança de Deus, um homem que seria aquele que iria revolucionar toda a história da humanidade. E de repente, Jesus chega para ele e disse: João, eu preciso que você me batize. E João disse: não, pelo contrário, se o Senhor quiser me batizar, eu aceito, porque eu sou um pecador, mas eu batizar a ti, o batismo é de arrependimento, e tu não tens pecado nenhum. Mas Jesus disse para João Batista, ele disse esta palavra para João Batista, ele diz assim, está aqui no versículo de número 15, e respondeu Jesus: deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. Aí João concordou. Deixa por enquanto, ou disse: deixa isso para lá. Não vamos colocar esta causa agora em pauta. Apenas vamos cumprir toda a justiça. Por que Jesus fez isso? Porque tendo Jesus sendo batizado, logo saiu da água. E João olhou e viu o céu se abrindo, e viu o Espírito que descia sobre Jesus em forma de uma pomba, e repousou sobre ele. E uma nuvem do céu saía uma voz que dizia: este é o meu filho amado, em quem eu me comprazo. Então aqui nós vemos duas coisas importantes que precisam, na verdade não são duas, mas são três. A primeira, sem dúvida nenhuma, quando o Senhor Jesus disse para que se cumpra a justiça, significa, Ele estava nos ensinando qual é o passo a passo que nós temos que dar para nós termos uma vida de vitória, uma vida de conquista, uma vida em que o ministério e o mistério do Espírito Santo se manifeste na nossa vida. Primeiro, que se cumpra a justiça. Por que Jesus batizou? Por quê? Porque ele disse para João, em João, ele diz assim para Nicodemos: você precisa renascer, nascer de novo. Jesus não precisava nascer de novo. Jesus não precisava renascer, porque ele não tinha a natureza caída de Adão, não estava nele. Mas pelo primeiro homem, que é Adão, entrou o pecado, mas pelo último homem, que é Jesus, entrou a salvação. Mas ele disse: é necessário que se cumpra a justiça de Deus. Jesus estava dando um exemplo, um padrão de como nós devemos fazer para segui-lo, para temer ao Senhor e para andar diante da presença de Deus. Primeiro passo, a justificação. Nós não podemos agradar a Deus e nem servir a Deus se nós não formos justificados pelo sangue do Cordeiro. Quando nós descemos as águas do batismo, significa, o batismo não é para a salvação, mas é para os salvos. Significa que estamos salvos, significa que estamos justificados no sangue do Cordeiro, significa que nascemos de novo, significa que nós perdemos a velha natureza, que morremos para o velho homem, morremos para o mundo, mas nascemos com Cristo Jesus. Com Ele nós ressuscitamos para vivermos uma vida de novidade de espírito. Então, imediatamente o passo seguinte é ser cheio do Espírito Santo. E uma coisa que Deus falou muito ao meu coração sobre ser cheio do Espírito Santo: todos nós somos cheios do Espírito Santo. Todos nós que confessamos que Jesus Cristo é o Senhor, significa que nós temos o Espírito Santo de Deus na nossa vida. Quem os homens dizem que eu sou? E cada um diz uma coisa. Uns dizem que tu és um profeta, outros dizem que tu és
um homem de Deus, um homem enviado, sei lá o quê. Mas eu quero interesso em saber o que vocês acham que eu sou, quem vocês pensam que eu sou. E Pedro disse: tu és o Cristo, tu és o ungido, tu és o Salvador, tu és o Messias, o Machia de Deus, o enviado de Deus para os nossos pecados, a nossa redenção e a nossa justificação. E Jesus disse: bem-aventurados sois vós, Simão, porque quem te revelou não foi a tua carne nem o teu sangue, mas foi o Espírito de Deus. Você é uma pessoa feliz se você tem glorificado o nome do Senhor, se você tem crido, se você tem confessado que Jesus é o Senhor, o justificador, que Ele é o ungido de Deus e que Ele está na sua vida. Significa que o Espírito de Deus habita em você, que você tem o Espírito de Deus e que Ele está na sua vida. Agora, tem uma coisa: o Espírito de Deus está em nós, é uma coisa, mas cabe a cada um de nós temos que entender uma coisa. A palavra de Deus diz que existe um rio, e este rio, nós estamos dentro deste rio, e tem partes desse rio que as águas dão para o tornozelo. Mas se você descer mais esse rio, ela vai chegar nos seus joelhos. E se você desce mais, a água chega nos seus ombros. Mas se você descer mais ainda, existem águas profundas que nós podemos mergulhar. E a palavra de Deus quer dizer que este rio é o Espírito Santo de Deus. E nós é que decidimos que posição do rio que nós queremos ficar. Se nós queremos ficar na parte mais rasa, ou na parte média, ou se nós optamos em mergulhar nas profundezas do Espírito. O profeta Eliseu disse para Naamã: desce até o Jordão e mergulha 7 vezes. Ele não disse entre na parte mais rasa. Não vai até o seu joelho, até a sua cintura ou até os seus ombros, mas ele disse: mergulha, mergulha. E você deve mergulhar 7 vezes. Por quê? Porque na 7ª vez você será purificado. Então ele mergulhou, ele foi nas águas profundas e ele mergulhou. É assim que acontece na nossa vida, quando nós escolhemos a mergulhar nas águas profundas. A lepra representa o pecado, representa a nossa iniquidade, e quando nós podemos, quanto mais nós tivermos da presença de Deus, quanto mais nós tivermos ocupado pela presença de Deus, menos espaço nós teremos para que Satanás trabalhe na nossa vida. Jesus disse assim: eis que se aproxima o príncipe desse século, e ele nada tem em mim, não tem nada dele em mim. Quando nós começamos a nos encher com as coisas do Espírito, com as coisas de Deus, manter a sua mente, o seu coração, o seu corpo, a sua alma, a sua vida. Por isso que a palavra de Deus fala assim no Salmo 1: bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela ele medita durante o dia e durante a noite. Por quê? Porque quanto mais você enche o seu coração e a sua mente, quanto mais você se enche de Deus, mais você desvazia da velha criatura, do velho homem, da natureza caída humana, da velha natureza, que Paulo disse que nós devemos despojar dessa velha natureza. E de que maneira que nós nos despojamos? Quando nós revestimos de um novo homem, de uma nova natureza, de uma nova criatura. Quanto mais você lê a palavra, mais você se enche de Deus. Quanto mais você ora, mais você se enche de Deus. Quanto mais você adora, mais você se enche de Deus. Quanto mais você busca, mais você se enche de Deus. Por isso que quando Jesus esteve na terra, ele passou a maior parte do seu tempo diante de Deus. Ou ele estava ministrando, orando, curando, expulsando demônios, libertando as pessoas, ensinando, ou ele se retirava em oração. Por quê? Porque ele mantinha todo o seu tempo ocupado com o quê? Com Deus.
Ele dizia: a minha comida é fazer a vontade do meu Pai. Quanto mais nós nos revestimos de Deus, menos do mundo e menos de Satanás nós temos na nossa vida. Mais do Espírito de Deus nós temos, mais da presença de Deus nós temos. E quando nós estamos selados, quando nós estamos revestidos e cheios da unção de Deus, quando nós chegamos na parte que nós podemos mergulhar nessas águas profundas, então com certeza se cumprirá aquilo que aconteceu na vida de Jesus. Este é o meu filho, em quem eu me comprazo. O que significa isso? Significa a aprovação do Pai. Significa que nós devemos ser justificados no sangue de Jesus, significa que nós temos que ter o Espírito Santo, e significa que nós temos que ser aprovados por Deus. E de que maneira que nós somos aprovados por Deus? Jesus disse: aquele que permanecer até o fim, esse será salvo. Quantas pessoas que já estiveram na igreja, já foram batizados, já participaram de ceia, já participaram de grupo de oração, já até falaram em línguas estranhas, e hoje o que aconteceu com eles? Se afastaram da casa de Deus, se afastaram da presença de Deus, e hoje estão servindo ao diabo. Estão aprovados por Deus? Não. Permanecem na palavra de Deus? Não. Permanecem na presença de Deus? Não. Estão logo aprovados por Deus? Não. Mas bem-aventurado é aquele cujo Deus aprova. Este é o meu filho, ele está aprovado. Eu aprovo ele. Quando houve esta aprovação, quando nós somos aprovados, preste atenção no que eu vou dizer agora. Quando você achar, ou quando você chegar no ponto de ser aprovado por Deus, Deus fala assim: eu te aprovo. Você sabe o que aconteceu com Jó? Satanás, de onde tu vens de rodear a terra? Tu viste o meu servo Jó? Aprovado. Homem, varão, aprovado. O que Satanás disse? Deixa eu tentar ele para ver se ele continua aprovado. Irmãos, depois da aprovação vem a tentação. Por quê? Porque quando nós estamos aprovados por Deus, pode ter certeza, não existe uma forma de nós estarmos aprovados inteiramente por Deus se nós não triunfarmos sobre Satanás. Você pode estar cheio do Espírito Santo, falando em línguas estranhas, você pode estar na unção de Deus, orando, jejuando, consagrando, santificando a sua vida, dizimando, ofertando, participando de ceia, consagrando, lendo a palavra, orando, adorando, buscando a Deus. Só que tem uma coisa: ainda falta alguma coisa. E qual é a coisa? Ser aprovado por Deus. Já fui aprovado por Deus, então falta uma coisa: triunfar sobre Satanás. Jesus não iniciou o seu ministério sem antes ele não triunfar sobre o diabo. Nós temos que entender uma coisa: Deus permitiu que Jó fosse tentado para que Satanás fosse derrotado por Jó. Não para que Jó fosse derrotado por Satanás. Por quê? Porque aquele que é provado não é derrotado pelo diabo. Aquele que é aprovado por Deus, ele triunfa, ele vence sobre o mal. Por isso que diz a palavra: filhinhos, eu vos escrevo, porque vós vencestes o maligno, por causa da palavra que está em vós. A partir do momento que a palavra de Deus está em nós, nós vencemos o mundo. Nós vencemos. Qual é a arma que nos faz vencer o mundo? É a nossa fé. É a nossa fé. Primeiramente, o diabo nos tenta na fé. Por quê?
Porque a Bíblia diz, sem fé é impossível agradar a Deus. Então o diabo fala, se eu tirar a fé dele, se eu conseguir anular, a fé dele, com certeza, ele não vai agradar a Deus. Aí o que acontece? Ele vai tentar o quê? Tirar a sua fé. Aí alguma coisa que não dá certo, a gente já logo coloca a nossa em dúvida. Será que Deus está comigo? Será que Deus ouviu a minha oração? Será que Deus está se agradando de mim? Olha, eu achei que eu estava aprovado pelo Pai, mas agora eu estou em dúvida. Será que eu ainda estou em dúvida? Será que Ele ainda está me aprovando? Lá vem a dúvida. Lá vem a dúvida. E a dúvida anula a nossa fé. A incredulidade anula a nossa fé. O medo anula a nossa fé. Então é justamente essas coisas que o diabo quer trazer. É justamente essas coisas que o diabo gostaria que acontecesse na nossa vida. Então, primeira coisa, vem a tentação de Jesus. Jesus foi tentado. E qual é a finalidade? A finalidade era desaprová-lo por Deus. E qual é a finalidade de Deus? Fazer com que Jesus fosse aprovado. De que maneira? Triunfando sobre o diabo. Aí vem lá algumas coisas que fazem essa tentação. Preste atenção no que eu vou dizer aqui, porque talvez o diabo tenha tentado fazer isso na sua vida. Só existe uma maneira, o diabo sabe que só existe uma maneira de vencer alguém que está ungido pelo Espírito Santo, que está aprovado por Deus. Significa que nos tornamos filhos de Deus. Este é o meu filho. Quando nós nascemos de novo, tu és o meu filho, eu hoje te gerei. O Espírito de Deus habita em nós, e Paulo diz assim, que através do Espírito da adoção, nós falamos Abba, que significa Pai. Chamamos Deus de Pai. Pai nosso que estás nos céus, ó Pai eterno, ó Pai de amor, Pai de bondade, Pai de misericórdia, Pai das luzes. E o que acontece? Nos tornamos filhos, somos filhos de Deus. Tu és o meu filho, hoje eu te gerei. E o diabo sabe que contra o Filho de Deus, o ungido de Deus, ele não pode vencer. Aquele que é nascido de Deus, o maligno não lhe toca, não tem permissão para tocar, não pode tocar. E agora? O diabo fala assim, só tem uma chance. Se nós conseguirmos afastá-lo de Deus, rompermos essa aliança que ele fez com Deus, se nós conseguirmos desaprová-lo, então nós vamos vencê-lo. Aí, o que acontece? Vem a tentação. Está lá, os ataques, lá no capítulo 4. Nós vamos ver aqui a primeira tentativa, né? O primeiro assalto aqui do diabo contra Jesus. Primeiro, a tentação vem: manda que estas pedras se tornem em pães. Mande que essas pedras se tornem em pães. Para um pouco aqui. Primeiro Jesus vem se apresentando como
Depois diz a palavra lá, a pedra havia abandoná-lo, que Deus havia desprezado, mas em momento nenhum ele deixou de acreditar em Deus e dizer: eu sei que ele se levantará, ele está vivo, ele é poderoso e ele se levantará. Antes que o meu corpo desça à sepultura, antes que os meus olhos se fechem para a morte, eu sei que o meu Senhor se levantará. Ele é poderoso, ele vive, ele reina, ele é o meu Senhor, ele é o meu Salvador. Essa é a fé que vence, essa é a fé que permanece. Deus quer que você seja aprovado, e depois de aprovado, que você possa triunfar sobre o diabo e sobre o mundo. E quando nós triunfamos sobre o diabo, triunfamos sobre o mundo, significa que nós somos amigos de Deus. E se somos amigos de Deus, espere que os céus vão se abrir sobre você, porque Jesus disse: a partir de agora vocês verão os céus abertos e os anjos descendo e subindo sobre a vida do Filho do Homem. Agora vocês verão os céus revelando, os céus se manifestando e o poder de Deus se manifestando na minha vida. Então havia curas, libertações, milagres, prodígios, unção, manifestação, o poder do céu na vida dos homens. Isso vai acontecer na sua vida também. Vamos colocar de pé, vamos falar com Deus nesse instante. Irmãos, vença. É hora de você se fortalecer na presença do Senhor. É hora de você dizer: eu me apego em Deus agora. Agora é que eu vou amá-lo mais. Não importa o que está acontecendo, porque com Jó foram doenças, foram problemas, perdeu todos os seus filhos, perdeu todos os seus bens. Era o diabo tentando convencê-lo que ele não era aprovado e que Deus não estava na vida dele. Mas ele dizia: eu sei que ele vive, e ele é o meu Deus, é o meu Senhor, ele é o meu Redentor. Eu confio nele e espero inteiramente nele. Feche os seus olhos. Você que nos acompanha, feche os seus olhos também. Deixa que esta unção deixa que esse poder possa manifestar na sua vida. Que você seja cheio do Espírito Santo. Que você possa ser justificado pelo sangue de Jesus. Que você possa descer às águas profundas do Espírito nesse instante. E que você possa ser aprovado pelo Pai. E que você possa vencer o mundo e vencer o diabo. Porque a palavra de Deus permanece no seu coração, e a sua fé fará de você um vencedor. Nós vencemos pela fé, somos salvos pela fé, somos justificados pela fé no Filho de Deus. E se o diabo tentar nos convencer a abandonarmos a fé, não temos a fé, não vamos nos convencer, mas pelo contrário, a palavra vem para nos trazer fé, esperança, paz e alegria. Vamos falar com Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, ó Deus de poder, de graça e de misericórdia, ó Deus, quantas pessoas que estão sofrendo nesse instante, quantas pessoas que estão sendo atacadas por Satanás, quantas pessoas estão talvez agora passando por momentos de aflição, problemas, enfermidades, seja lá qual for o problema, o desemprego, a situação financeira, seja qual for o ataque que Satanás está fazendo nesta vida, Senhor. Oh meu Deus, nós queremos confiar em Ti como Jó confiou, porque no final o Senhor devolveu a Jó tudo o que ele tinha, e ainda deu o dobro para Jó, porque confiou no Senhor. Oh meu Deus, ensina-nos agora a confiar em Ti, Senhor. E se estamos doentes, podemos crer na palavra que diz
Ele tomou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Oh, se nós estamos passando por algum problema, eu sou o Senhor teu Deus, eu abençoo o teu pão, a tua água, e tiro de ti a tua enfermidade. Oh Senhor, se estamos passando por algum problema, Senhor, o Senhor diz: eu abençoo o teu pão, eu abençoo o teu celeiro, a tua sementeira, eu abençoarei a tua videira, a tua figueira. Oh meu Deus, abençoa, prospera, Senhor, esta vida, meu Deus, que ele possa vencer, e nós vencemos pela fé. Quando o diabo tenta nos atacar de alguma forma, mas nós resistimos através da fé. O diabo pode aparentar que pode nos tirar, mas nós cremos naquele que tem o poder de restituir, de trazer de volta. O diabo vem para nos convencer que ele tem o poder de roubar, mas nós cremos naquele que dá com abundância. A medida sacudida, transbordada, recalcada, o transbordar, o multiplicar do Senhor, aquele que multiplica pães e peixes, é aquele que está em nós, e ele é maior do que aquele que está no mundo. O poder da multiplicação é maior, o poder da bênção é maior, o poder da prosperidade é maior, o poder da cura é maior, o poder da salvação é maior, o poder da justificação e da redenção é maior do que tudo e todas as coisas. Oh Senhor, estenda as tuas mãos agora e edifica, unge, liberta, transforma, manifesta o teu poder sobre cada vida, Senhor, e que nós possamos guardar a tua palavra. Oh Senhor, muitas vezes perdoa-nos, Senhor, porque muitas vezes nós paramos para ouvir o que o diabo tem para nos dizer, o que o mundo tem para nos dizer, o que pessoas que não têm temor e nem aliança com o Senhor têm para nos dizer, e esquecemos, Senhor, de buscarmos a tua palavra, Senhor, porque a tua palavra diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. A tua palavra eu escondi no meu coração para não pecar contra ti, Senhor. Oh meu Deus, estende as tuas mãos agora e derrama o teu poder, e derrama, Senhor, a tua unção, e derrama o teu Espírito. Senhor, traz cura nesta noite, traz libertação nesta noite, traz salvação nesta noite, traz a prosperidade nesta noite, traz a tua bênção nesta noite. Restaura, cura e liberta, em o nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Eu quero dizer uma coisa para você que nos acompanha pela internet. Você que está nos acompanhando, tenha certeza que a palavra de Deus, ela está no seu coração. E esta é a palavra que fará você vencer o diabo. Guarda ela no seu coração, e a sua fé fará com que você vença o mundo. O diabo pode tentar te convencê-lo, mas eu quero dizer que Deus não vai querer convencer você de nada. Ele apenas nos dá a sua palavra. Ele diz: aquele que crê e permanecer, esse será salvo. Permaneça na palavra, porque passarão os céus e passarão a terra, mas a minha palavra, ela não vai passar. A palavra do Senhor permanece para sempre. Amém? Domingo nós temos a Santa Ceia do Cordeiro. Vamos participar. O diabo tentou dizer que ele não era a pedra e nem era o pão, mas nós vamos estar aqui declarando: ele é o pão vivo que desceu do céu. Porque o Senhor disse: este é o meu corpo que é partido por vós. E Jesus venceu o diabo, sabe por quê? Porque ele disse que ele era o pão vivo. E nós vamos estar vencendo o diabo, porque nós vamos estar aqui declarando: ele é o pão vivo que desceu do céu. O Senhor
partiu o pão e disse: este é o meu corpo. E quando nós estamos declarando isso, nós estamos triunfando sobre o diabo e sobre o inferno. Amém? Vamos encerrar? Que a graça de Jesus, o amor de Deus, a comunhão, a consolação do Espírito Santo esteja com todos vós hoje e para todos sempre. Amém? Aleluia.